Aleluia. Meus irmãos queridos, eu queria convidar você a ler comigo o texto do Gênesis, capítulo de número 24, a partir do verso 1. Esse é um texto que eu gosto muito e eu já falei mais de uma vez aqui com vocês a partir desse texto. Estão me ouvindo aí atrás? Não? O pessoal do fundo lá está reclamando, gente. Creusadec. Culpa do Ada. Certeza. Melhorou, irmãos? Leandro, está me ouvindo? Acho que não. Está me ouvindo, Leandro? Agora está bom. Então, como eu disse a vocês, esse é um texto que eu gosto muito. Já falei aqui com vocês mais de uma vez a partir desse texto. Mas hoje eu queria compartilhar a partir dessa mesma palavra, mas sobre um aspecto que recentemente, quando nós estávamos em viagem ao Nordeste, no momento ali o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração e ao aparecer hoje essa oportunidade para compartilhar a palavra com vocês, o Senhor me fez entender que era sobre isso que eu precisava falar hoje. Queria que você me acompanhasse, por favor, a partir do verso 1 do capítulo 24, nós vamos ler do 1 até o 12, até o 14. Está escrito assim: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da sua terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para essa terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faça voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá o meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos de seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água, à tarde, hora em que as moças saem para tirar água. E disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça que eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usasse de bondade para qual o meu Senhor. Vamos ler ainda o 15? Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. Meus irmãos, o capítulo de número 24 de Gênesis, desde o versículo 1 até o versículo 17,
ele narra a história de uma responsabilidade dada a um homem. Ele narra o chamado de Abraão a um dos seus servos. O versículo 2 diz que era o seu servo mais antigo, o que era responsável por tudo que Abraão possuía, e dá a esse homem uma responsabilidade, para que ele fosse até a terra dos seus pais, a terra onde habitava a família de Abraão, e trouxesse da terra de Abraão uma noiva para que se casasse com seu filho Isaque. Essa união de Isaque e Rebeca, a moça que foi encontrada pelo servo de Abraão, ela é costumeiramente usada como uma referência do relacionamento de Cristo com a igreja. Nós encontramos nesse envio um exemplo da vida da igreja sendo encontrada e transportada para o encontro com o seu noivo. E no tempo que o Senhor falou comigo a respeito dessa palavra, Ele me chamou a atenção para alguns detalhes que eu ainda não havia observado nesse texto. E é baseado nessas observações que eu queria trazer a você hoje uma reflexão sobre qual é o tipo de gente que coopera para o cumprimento do propósito eterno de Deus. Qual é o tipo de gente que nesse tempo que estamos vivendo, Deus vai usar para participar daquilo que Ele está fazendo. Enquanto eu quero observar com vocês algumas características deste homem, conhecido nesse texto como servo de Abraão, eu quero também que você observe algumas questões relacionadas à vida de Rebeca, que está sendo conduzida por esse homem no retorno para o encontro com Isaque. E qual é a postura que ela assume em relação a essa pessoa que a está conduzindo. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, ela está no versículo 2. Há um outro texto da Escritura que nos diz que, num determinado tempo, o servo de Abraão que estava sob o governo da sua casa era Eliezer o Damasceno. Mas neste capítulo 24, no versículo de número 2, o nome desse servo é omitido. Me fez entender o Senhor pelo Espírito que não é à toa que o nome desse homem está sendo omitido nessa passagem, mas que era necessário que aquele que foi comissionado pelo Senhor para receber uma incumbência de tamanha responsabilidade não fosse alguém que pudesse sustentar pela posição que ocupa ou pelo nome que tem, mas que seja uma pessoa que caminha em nome do Senhor que lhe enviou, sem nenhum apego à sua própria afirmação de nome, sem nenhum apego de que família ele faz parte, de que lugar ele veio. E é incrível o texto nos mostrar isso, porque a responsabilidade que está sendo dada àquele homem é muito grande. Mas é uma responsabilidade muito grande sendo dada a alguém que não tem nome. E a partir disso eu entendo, meus irmãos, que pessoas que nesse tempo receberão grandes responsabilidades são pessoas que irão e não irão funcionar no seu próprio nome,
mas elas desaparecerão, para que apareça o nome do Senhor que as enviou a realizar a obra. O nome dele não está presente, mas mesmo sem ter nome, nós notamos nos versículos seguintes que tem da parte dele um temor. Ele começa a encher Abraão de perguntas diante daquela responsabilidade. Ele começa a dizer a Abraão: mas o que eu faço? E se a moça não quiser vir comigo, eu levo ele para lá, como é que é? Com isso nós percebemos, irmãos, que há na vida desse homem um zelo muito grande pelo cumprimento exato da tarefa que ele está recebendo. Ele não é alguém precipitado, que ouve o Senhor dizer algo para ele, e se deslumbra com aquilo e sai correndo desesperadamente, dando alarde. E eu penso que é muito oportuno nós refletirmos sobre isso, quando nós estamos falando sobre, com tanta ênfase sobre Betânia, sobre o lugar de escuta. Recentemente ouvimos sobre permanecer no lugar de escuta, até que tudo seja dito, tudo aquilo que o Senhor quer dizer. Então ele passa a inquirir o seu senhor Abraão, e dizer: como é que eu devo fazer? Como é que é isso? Mas e se isso não se proceder assim? Como é que eu faço? E Abraão vai dando a ele as instruções, que vai preenchendo ele de tranquilidade para aquela tarefa. E ele vai entendendo qual é o seu papel dentro daquilo. Então, me parece que o seu coração vai se acalmando, e ele vai entendendo que há um envio da parte do Senhor, para que ele cumpra dentro daquela situação para ele exposta. No versículo de número 9, depois você lê o capítulo todo, porque tem muita coisa aí para ler, mas vamos ler o versículo de número 9. Versículo de número 9 está escrito: com isso o que, irmãos? Com a palavra que ele recebeu de Abraão, após fazer os questionamentos. Então, após entender sobre quais eram os detalhes da responsabilidade que estava com ele, pôs o servo de Abraão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Nós vivemos em um tempo em que a gente tem muita dificuldade, tanto de ouvir as coisas que são ditas até o final, como também de assumir as responsabilidades decorrentes das coisas que nós temos ouvido. Não é incomum nós conversarmos com irmãos que dizem assim: olha, eu tenho medo de orar, porque se eu orar, Deus vai falar comigo. E se Deus falar comigo, eu vou precisar me comprometer com aquilo que Ele está falando. Quantos de nós já ouvimos isso? Quantos de nós já dissemos isso? Eu quero realmente ouvir o Senhor, mas quando eu começo a ouvir o Senhor, Ele começa a dar instruções específicas, e eu começo a perceber que vai me custar muito caro levar a cabo aquilo que o Senhor está me dizendo para fazer. Mas quem vai participar desse tempo e daquilo que o Senhor está fazendo agora é gente que não se exime de responsabilidade. É gente que, ao entender qual é a tarefa que está diante dele, ele estende as mãos e tem comprometimento na execução disso até as últimas consequências. Posto isso, tiradas as dúvidas que estão sobre a tarefa, ele faz o juramento e assume a responsabilidade de levar a cabo a missão que ele recebeu. Eu queria
que você pensasse junto comigo, meu irmão, no tipo de gente que nós estamos falando, e ao mesmo tempo você olhasse para um outro lado, pensando nas pessoas que hoje, como igreja, falam ao nosso coração. Eu queria que nós, diante dessa palavra, olhássemos para as figuras que falam pela palavra ao nosso coração, para entender se essas características apresentadas sob o servo de Abraão estarão presentes também na vida dessas pessoas. Porque sem dúvida nenhuma, irmão, se há um lugar de segurança onde nós podemos estar estabelecidos, é na segurança da autoridade que vem da palavra de Deus. E é necessário que alguém que carrega uma vocação oriunda da palavra, que está desenvolvendo um serviço ao Senhor e à igreja, com a autoridade da palavra, tenha um caráter adequado à responsabilidade e à palavra que está sobre os seus ombros. É preciso que nós olhemos para essas pessoas que falam ao nosso coração e recebamos dela um constrangimento do Espírito, um constrangimento de admiração que nos faça dizer: eu preciso fazer como essa pessoa faz, porque ela transmite muito de Cristo para mim. Eu olho para a vida dela e encontro nela as características de alguém que Deus está usando nesse tempo. Que características são essas? Algumas delas eu já falei. É gente que não funciona a partir do seu próprio nome. Não tem problema nenhum do seu nome não aparecer. Quando alguém diz: olha, você está muito escondido, olha, você está muito quietinho aí no seu lugar, rapaz, quem não é visto não é lembrado, você tem que aparecer. A primeira palavra que brota na boca dele é: que ele cresça e eu diminua. É gente que não é emocionado, que não sai correndo para realizar o que nem ouviu direito o que é, e se perde no meio do caminho, sem saber para onde está indo. É gente que, quando vê uma responsabilidade diante dos seus olhos, não fica esperando que outra pessoa assuma a responsabilidade, mas é gerado dentro dele um comprometimento, e ele estende a mão e faz o que precisa ser feito. Responde a palavra, assume responsabilidades. Então, ao passo que eu quero que você se veja como alguém que precisa assumir essa postura diante do Senhor, eu quero que você olhe também para as pessoas que falam ao seu coração, se há uma conferência daquilo que elas estão falando com o caráter de Cristo expresso pelas características desse homem que nós estamos apresentando aqui para você hoje. Esse homem, ele tem hombridade e ele assume a responsabilidade. No versículo de número 10, você vai ver na sua Bíblia que ele pega 10 camelos e pega de todo o tesouro que possuía o seu senhor e começa a colocar agora dos tesouros do seu senhor no lombo dos camelos. Por quê, irmãos? Porque esse tipo de gente é gente que o Senhor pode confiar tesouros inestimáveis nas mãos dele, que ele vai transportar com muita responsabilidade, sabendo que aquilo não é para o seu próprio desfrute, não é para o seu próprio deleite, mas é para enfeitar a noiva, é para adornar a noiva quando estiver diante dela. É gente que não tira proveito da confiança que recebeu do Senhor. É gente que não tira casquinha daquilo que não é para ele, mas o Senhor estabeleceu através da vida dele, para que a noiva de Cristo seja edificada. No versículo 12,
a gente vê que ele chega a um lugar. E quando ele sai da casa de Abraão, ele sabe para onde ele está indo. Abraão lhe deu o endereço. Mas ao chegar, ele para junto a uma fonte, na entrada da cidade. E ele para fazer uma oração ao Senhor. E a gente tem aprendido tanto sobre oração esses dias, né, irmãos? A gente tem, ao longo da história da igreja brasileira, tanto curso sobre oração, como ter as nossas orações respondidas. Pede, pede e Ele vai te dar. Em alguns lugares, alguns de nós aprenderam, prensa Deus na parede. Espreme Ele que Ele vai fazer acontecer. Deus é obrigado a te atender. Você não está recebendo porque você não está pedindo com fé. Todas essas coisas, elas estão aí no imaginário da igreja brasileira. Mas a postura desse homem no verso 12 mostra qual é, não o tipo de oração que é respondida, mas o tipo de gente que tem a sua oração respondida. É o tipo de gente que não ora para si mesmo, mas ora em conformidade com a palavra de Deus, para o cumprimento daquilo que o próprio Deus estabeleceu. Vamos ler o versículo 12, irmãos? Vamos ler? É muito precioso. Ele disse assim: ó Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje, que uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça que eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe e darei ainda de beber aos teus camelos. Seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Ele não ora para ele mesmo, ele não pede proteção para ele mesmo, mas ele fala: olha, eu recebi uma missão, eu recebi uma responsabilidade. Não permita que haja um equívoco na minha postura, mas ilumina o meu entendimento, para que ao encontrar a noiva para o meu senhor Isaque, os meus olhos se abram e eu reconheça quem é ela. Eu reconheça quem é aquela que você escolheu, quem é aquela que você estabeleceu, para que vá comigo e se una ao meu Senhor. E qual é o resultado disso? É o versículo 15. Falava ele ainda. A oração ainda não tinha acabado, meu irmão. Ele ainda estava em oração, e saiu-lhe ao encontro Rebeca, linda, pura, com todas as características necessárias para o cumprimento daquilo que era a missão que ele havia recebido. Quer ter a sua oração respondida? Procure conhecer a vontade do Senhor e abra a sua boca para dizer palavras em conformidade com aquilo que Ele estabeleceu. Peça discernimento para entender quando algo que Ele disse que ia acontecer estiver acontecendo bem diante dos seus olhos. Eu amo esse homem, irmãos, porque ele ora. Aquilo que ele pede ao Senhor acontece. E nos versículos 26 e 27, após ele conversar com aquela moça, aleluia, após ele conversar com aquela moça, vamos lá para o 26 e 27, após ela ter cumprido aquilo que era a prova que ele havia feito de Deus, e dito a ele que ele poderia chegar à casa dela, que ele teria ali um lugar para descansar,
Diz o versículo 26, então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. E disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua vontade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. Quando ele chega na cidade, ele ora. Ele faz uma prova de Deus. Quando acontece aquilo que ele pediu, ele para, se ajoelha e se prostra diante do Senhor e ora de novo. No versículo 42 você vai ver que Labão e Betuel digam, nós não vamos dizer nem que sim, nem que não, porque isso que você está falando procede de Deus. Está aí a Rebeca diante de você, pode levar ela. Ele se prostra e adora de novo. Eu olho para esse cara e vejo que é difícil resolver alguma coisa com ele. Não dá, Fagner. Porque quando você fala, pronto, agora já tiramos a prova, está tudo estabelecido, agora nós vamos poder finalizar o contrato, vamos levar a cabo. Ele fala, espera um pouco, preciso me dobrar diante do Senhor. Obrigado, Senhor, que não retirou a sua boa mão, a sua bondade, a sua benignidade de mim. Observa a igreja do Senhor, se quem fala ao teu coração, se quem te conduz, está aos pés do Senhor, ouvindo Ele todos os dias, ou está te conduzindo segundo o próprio interesse do seu coração, segundo o plano, o projeto daquilo que Ele estabeleceu de crescimento para os próximos anos da igreja. Eu louvo a Deus porque eu vivo em um ambiente onde eu tenho muita dificuldade com a palavra. Estava falando isso para o Fagner lá na casa do pastor Josa sábado. Eu tenho muita dificuldade com a palavra, irmãos. Tudo que eu ouço aqui para mim é complicado. Mas não é porque falta explicação. Não é porque falta autoridade e poder de Deus. Não é porque falta verdade, é porque quando eu ouço e recebo, aquilo gera em mim uma necessidade de adequação do meu homem interior àquilo que eu tenho ouvido, mas eu tenho convicções que essa palavra é fiel e verdadeira. A gente estava falando hoje ali na casa do Emílio, há 6 anos, vai fazer agora em janeiro. A gente estava indo para Cuiabá, salvo engano da minha parte, no dia 6 de janeiro. O Senhor havia nos dado uma palavra. Vai para Cuiabá no nascimento da Débora. E eu estava dirigindo o carro, o apóstolo falou assim, eu vou precisar dormir um pouco aqui, Isaías. E ele dormiu. E a gente conversando antes, eu tinha dito para ele, cara, como é que a gente vai fazer? Ele falou, Isaías, eu não sei ainda. A gente está indo, mas talvez a gente só vá lá, pegue a Débora no colo, ore por ela e volte embora. Eu não sei exatamente o que é. Eu só sei que a gente precisa estar lá no nascimento da Débora. Não tinha plano de igreja em Cuiabá, não tinha plano de expansão, não tinha plano de absolutamente nada. Mas enquanto eu dirigi, ele dormiu. Quando de repente, do nada, ele pulou no banco, irmãos, me deu um susto. Quase tirei o carro da estrada. Ele disse, Isaías, Deus falou comigo. Deus me disse quem são os irmãos que nós devemos procurar. Deus me apontou uma direção e a igreja nasceu, irmão. Floresceu para a glória do nome de Jesus, porque há uma direção do Espírito para coisas específicas. O tipo de gente que Deus vai usar nesse tempo é gente que não para em gabinete. É gente que não põe uma placa bem grande com o seu nome, mas é gente que está constantemente de joelhos dobrados. Você quer saber onde esses homens e essas mulheres estão? Olhe para baixo, eles estarão prostrados aos pés do Senhor. Eu quero
ser rápido na conclusão aqui. Mas é porque, irmãos, falou muito comigo isso. Num determinado momento, na euforia da celebração, e ele prostrado diante do Senhor, a família de Rebeca fala para ele: fica com a gente mais um pouquinho. Fica aqui mais uns 10 dias com a gente, vamos aproveitar da presença da moça aqui com a nossa família, pelo menos 10 dias, depois você vai. Irmãos, e a gente é muito vaidoso, a gente é muito influenciado por algum resultado positivo que a tarefa na qual você está envolvido possa ter trazido. Então você imagina, você orou, pediu uma prova de Deus, Deus mandou a prova, falou que está dando tudo certo, você está indo muito bem, você está acertando tudo. Irmãos, é muito fácil nesses momentos, gente, abrir o coração e falar: vamos celebrar, porque Deus me estabeleceu. E tem gente que, parado nisso que está acontecendo, num momento, paralisa tudo que tem que andar do seu ministério para frente, daquilo que Deus estabeleceu para frente, porque fica encantado com algo específico que aconteceu agora. Mas esse homem diz: ele não me impeça, não me detenha, vamos resolver o que precisa ser resolvido, porque eu preciso voltar para o meu Senhor, eu preciso voltar para o lugar de onde eu fui destacado para estar aqui. É muito bom estar com vocês, é muito bom celebrar com vocês, seria maravilhoso vários dias de confraternização, mas não me segura, eu preciso ir embora. Rebeca sobe no camelo, leva consigo as suas servas, e ele vai voltando com ela pelo caminho. E tem algo que eu não tinha prestado atenção no texto, eu só vi hoje, irmãos. Mas como tocou meu coração. É porque quando eles estão se aproximando da casa de Abraão, da casa de Isaac, diz o texto que Isaac tinha saído ao campo para meditar. É verdade ou não é? E todas as vezes que eu tinha lido assim, que Rebeca tinha perguntado para ele se aquele homem que ela estava avistando, se era o Senhor dela, e que ele tinha dito: sim, é. E eu achei isso o máximo, porque, cara, olha que cara incrível. Esse cara é um cara que aponta para a noiva aonde o Senhor dela está. Era isso que estava na minha cabeça. Esse cara é um cara que sabe quem é o Senhor da noiva. E como ele sabe, ele diz: olha, é ele. Pode ir, pode estar com ele, é ele. Mas relendo o texto hoje, eu vi que não é isso que acontece. Quando eles estão se aproximando, ela olha, vê Isaac e diz: quem é aquele moço que está andando pelo campo? E ele diz: aquele lá é o meu Senhor. Só pode apontar alguém para o Senhor, sabendo quem o Senhor é, a partir da relação que Ele mesmo estabeleceu com o Senhor primeiro. Ninguém pode apontar para o Senhor a partir das informações que tem a respeito dele. Mas quando ela pergunta quem é, ele diz: é o meu Senhor, é o meu Senhor. Observe, meu amado, a apostolicidade desse texto. Homens, mulheres que apontam quem é o Cristo, não baseado nas informações que tem, mas como resultado da vida de sujeição que tiveram ao se entregar, ao se render com tudo que tem nas mãos desse Senhor. Eu quero te dizer com muito carinho, meu irmão, é só com esse tipo de gente que eu quero caminhar. Eu não quero caminhar com quem me fale coisas sobre Jesus.
Eu só quero caminhar com quem, olhando para Jesus, fala: Isaías, pode chegar mais perto, porque Ele é o meu Senhor. Eu tenho experiência com Ele, eu tenho vivido com Ele, eu tenho provado dEle, eu sei quem Ele é. Se aproxima, porque vai ser demais. Somente homens e mulheres que conhecem o Senhor podem apontar a direção para a noiva. A noiva só pode receber orientações específicas e precisas de pessoas que apontam para o Cristo, para o Senhor, a partir da intimidade que já tiveram com Ele, irmãos. Não há outro jeito. Quando eu estava meditando sobre essa apostolicidade e pirando um pouco, eu me lembrei do texto qual eu quero concluir a minha palavra nessa noite. O texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3. O Deus a quem eu sirvo desde os meus antepassados, com a minha consciência em paz. Parece que a mesma coisa que o servo de Abraão está dizendo para Rebeca são as palavras do apóstolo Paulo, aquele que no versículo 2 ele chamou meu amado filho Timóteo. Eu posso te apontar a direção para estar perto do Deus a quem eu sirvo desde os meus antepassados, com a minha consciência tranquila, a partir daquilo que eu recebi e conheci dele. Então, quando ela olha e ela pergunta quem é, pensa comigo. Quem de nós não diria: esse é o seu noivo, é aquele que eu vinha falando para você no caminho, ele está te esperando, é esse o seu esposo, é esse o seu noivo? Não, não é isso que ele diz. Ela diz: quem é aquele? Ele: olha, eu fui buscar você para ele. A bênção que você recebeu no versículo, salvo engano da minha parte, 62, é que você vai ser mãe de muitas gerações e muitas multidões, a partir do seu relacionamento com Ele. O que eu ouvi é que a sua relação com Ele vai abençoar todas as famílias da terra. Mas o cara que eu quero te apresentar hoje não é esse que vai viver tudo isso com você, é o meu Senhor. Eu quero te apresentar Ele a partir daquilo que eu tenho vivido ao lado dEle. Esse é o tipo de gente que vai viver e vai cooperar com o Senhor nesse tempo. Gente que não aponta para si mesmo, porque o seu nome não precisa aparecer, porque só há um nome que importa que seja conhecido. A gente cantou aqui hoje. A minha ambição não é ser conhecido, mas é fazê-lo conhecido. Gente que não foge da responsabilidade, gente que é confiável, gente que tem vida constante de devoção e adoração diante do Senhor, gente que aponta onde Cristo está, a partir da relação que estabeleceu com Ele. É só com esse tipo de gente que eu quero andar, meu irmão. Com gente que me aponta o caminho, com gente que mostra onde o Senhor está. É assim que eu quero ser conduzido como noiva. Por um outro lado, é esse tipo de gente que eu quero ser. Que o meu nome não importe absolutamente nada, mas só o nome dEle.
que eu não fuja das minhas responsabilidades, mas eu assumo as responsabilidades que estiverem diante dos meus olhos, que eu possa viver uma vida de intensa devoção, aonde quando menos se esperar e olhar na minha direção, eu estarei quedado, assentado aos seus pés. Eu quero ser gente que pode apontar o Cristo a partir daquilo que já experimentou, dizendo: eu não sei quem Ele vai ser para você ainda, mas Ele é o meu Senhor. Pode chegar, pode se entregar para Ele, porque eu sou conhecido dEle, assim como eu o conheço também. Eu sei quem Ele é, e dEle eu também sou conhecido. Essa carreira que eu quero vivenciar, irmãos, é para isso que eu quero gastar as minhas horas, os meus dias. É de ter vivido qualquer coisa fora desse lugar que eu quero me arrepender para me tornar essa pessoa que possa testemunhar de Cristo para todos que estiverem à minha volta. Que você receba essa palavra no seu coração. Que você não se submeta a nenhum tipo de gente que não reúna em si mesmo essas características dadas pelo Senhor. Que você não se conforme de você mesmo não ser esse tipo de gente que abre mão de tudo para viver para a glória do nome dEle, para o cumprimento do propósito. Que a glória do Senhor resplandeça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, meus irmãos. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca de pé, meu irmão. Eu não vou pedir para você vir à frente, porque eu creio que é o convite do Senhor a todos nós. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e você fale com o Senhor aí onde você está. Diga a Ele como resposta que tipo de gente você quer ser. Em resposta a essa palavra, diga a Ele que tipo de gente você quer se tornar. Meus irmãos, nós temos ouvido muitas palavras, muitas orientações, muitas direções. O Senhor tem insistido em falar conosco constantemente. Sem guardar nenhum pedaço, sem esconder nenhum. Que tipo de gente você quer ser? Jesus, hoje nós nos comprometemos com a palavra. Nos comprometemos com o propósito em parar para ouvir atentamente, em fazer o que precisa ser feito, em orarmos sem ansiedade pelo resultado, mas buscarmos o Senhor para que aquilo que o Senhor disse para fazermos aconteça. Uma vida de devoção, de adoração, de rendição, de relacionamento contigo, para podermos dizer com a nossa vida: nós conhecemos o Senhor porque nos relacionamos. É esse tipo de gente que nós queremos nos tornar. Homens e mulheres que se relacionam com o Senhor sem ansiedade, sem pressa, que não querem ser vistos, que não querem chamar a atenção, que não quer ter o nome reconhecido. Homens e mulheres zelosos
por todas as palavras que o Senhor já liberou sobre nós, por toda a palavra que o Senhor já liberou. Nós queremos ser zelosos, fiéis, em nome de Jesus, em nome de Jesus.